Boa noite, pessoal. Está começando mais um podcast, o Radar Visão. E hoje é Natal e temos um convidado especial, Marduqueu Gregório Pereira Júnior. Alguém sabe quem é? A gente vai conversar na noite de Natal com Júnior de Salete, presidente da Câmara Municipal de Carpina. Satisfação, Júnior, receber o senhor aqui em nosso podcast. Boa noite, Adriano Guerra, a todos aí do Radar Visão, esse podcast que já está virando aí uma tradição aqui em Carpina. Na noite de Natal, aproveitar para desejar Feliz Feliz Natal Natal. a toda a população de Carpina e um próspero ano novo também, não é? Porque daqui para ano novo possa ser que a gente não tenha mais a oportunidade de vir aqui. Mas para mim é uma honra, uma grande satisfação estar aqui participando e conversando com você e com a população, falando um pouquinho da nossa vida e também da nossa trajetória política. Júnior, eu sei que muitas pessoas lhe conhecem, Carpina lhe conhece, você é bastante conhecido aqui na região, sobretudo por fazer política. E isso é muito importante. E aí a gente traz o senhor aqui na noite de hoje para falar sobre política. Mas antes de falar de política, a gente quer saber quem é Júnior de Salete. Hoje todo mundo conhece Júnior de Salete como presidente da Câmara, vereador, tem uma longa trajetória política aqui em Carpina e fora de Carpina também, com apoio a outros candidatos. Mas quem é Júnior de Salete? Como é que surgiu Júnior de Salete? O nome é mais do que o Gregório Pereira Júnior. É, Júnior de Salete. Mardoqueu Gregório Pereira Júnior, eu herdei o nome do meu pai, não é? Que é seu Mardoqueu Gregório Pereira, e sou o filho mais velho de quatro filhos, são três homens e uma mulher, né? Minha mãe, Maria da Salete Costa Pereira, e conhecida na cidade como Tia Salete, e foi através dessa junção aí que ficou na escola. Na época tinha muito Júnior, né? Era uma geração que os pais gostavam de colocar o próprio nome nos filhos e Júnior no final. Então terminava que na minha sala tinha quatro, cinco Júniors, e quando juntava na escola, principalmente na hora do intervalo, tinha uns 20. E aí, para diferenciar, Diferenciar. chamava pelo. É de quem? Aí é o de É de Salete. Salete. Terminou que ficou Júnior de Salete, desde a época de escola. E algumas pessoas que estudaram comigo também, alguns ainda me chamam de Marduqueu, né? Porque na chamada, É, quando ia iniciar a aula, a professora fazia a chamada, prevalece o primeiro o nome. primeiro nome. Então, algumas pessoas, eu acho que a grande parte das pessoas que estudavam comigo na época, quando me vê, ainda me chamam de Mardoqueu. Mas a população, no geral, até por conta da minha participação no meio político desde 2008, quando minha mãe foi candidata a vereadora, que tornou-se Júnior de Salete, e reforçou mais ainda com a candidatura da minha mãe, que ela foi candidata em 2008, e eu sucedi a candidatura dela em 2012, né? E meu nome político já foi desde da minha primeira eleição como Júnior de Salete. Então, é uma mistura aí, mas eu me sinto bem, tanto me chamando de Mardoqueu, como também chamando de Júnior de Salete. Eu atendo pelos dois nomes. Na política, a maioria das pessoas já acostumaram chamar de Júnior de Salete, mas também as pessoas que chamam de Mardoqueu também, eu atendo muito Atende. bem, porque eu me sinto honrado tanto de usar o nome do meu pai, como também na política herdar o nome da Da minha mãe. mãe. É verdade. E aí a sua mãe iniciou-se esse projeto político. O senhor já tinha interesse na política ou foi através da sua mãe, Dona Salete? Veja, na escola eu era envolvido na parte esportiva, não é? Eu sempre gostei de me mobilizar com o movimento estudantil,
E na época eu estudava na escola João Cavalcante Petribu, Colégio Novo, Famoso Colégio Novo, famoso Colégio Novo, e hoje é JCP, né? A turma JCP. usa essa siglazinha, mas é a mesma escola, é do mesmo jeito, mesmo prédio. E, e a gente participava da comissão que organizava os jogos internos através do Grêmio Estudantil. E a partir dali a gente começou a se interessar pela essa questão mesmo de liderança, não é? Liderança da sala, liderança dos jogos, liderança do time para organizar, para que pudesse jogar o time da sua sala. Depois a gente se envolveu na diretoria do Grêmio para organizar regulamento, para organizar tabela, para organizar arbitragem dos jogos no Colégio Novo. E na minha época a quadra nem coberta tinha, era no sol quente mesmo, Só era sol quente de rachar, como diz a história. E a partir dali, em 98, eu terminei o ensino médio e comecei a fazer torneios na cidade. E aí parou a parte de torneios só na na escola escola e expandiu. e expandi para fazer torneio na cidade. Era uma época que, infelizmente, a prefeitura não fazia essa parte esportiva de forma comunitária. Era difícil o apoio. Era inexistente, na verdade. Não é? Difícil é quando, por Existem exemplo, possibilidades. quando existe possibilidade e que você vai e não consegue, aí é difícil, mas que a prefeitura faz. Vamos dizer que, vou dar um exemplo, é que hoje a prefeitura de Carpina faça o esporte e alguém quer fazer alguma competição de forma particular e não tem o apoio. Aí foi difícil encontrar o apoio, mas a prefeitura faz a parte dela. Qual foi o ano, Júnior? Mas na minha época, nem a prefeitura fazia, nem ninguém fazia, era inexistente mesmo a parte esportiva. Inclusive, estou falando aí de 96, 97, não é? Essa geração aí de Início dos até, anos 2000. até 2004 não tinha esporte nenhum em Carpina, infelizmente, infelizmente. E na época eu comecei, quem me ajudou bastante foi a Casa Soares e Riroan, que eles sempre ajudavam, inclusive ajudava a seleção de Carpina, que eu era atleta da seleção de Carpina na Copa do Interior, porque é uma entidade da Liga Desportiva ligada à federação, não é uma seleção ligada à prefeitura. E na época era a Casa Soares e Riroan que dava o ônibus para que a gente fosse jogar representando a cidade. Isso em outros municípios já. Já jogava, porque a Copa do Interior tem jogos que é aqui na cidade, quando você é o mandante do jogo, e tem jogos que é fora, né? Quando era em casa era mais tranquilo, porque só precisava organizar a arbitragem e tal. Mas quando é fora, você precisa ter o transporte, ter a alimentação dos atletas. E quem ajudava era a Casa Soares e Riroan. E já nas minhas competições, que eu comecei a fazer na Senzala, no Bairro Novo, tinha um campo no Bairro Novo, onde é hoje o Caribe Motel, Sim. não é? A gente entrava por trás do parque de exposição e pegava aquela lateral direita, já saía ali numa área que era o campo, e ele dava acesso a essa pista que vem bater A 408. Não, aqui no essa shopping, PE. a PE que vem bater aqui no shopping Carpina. Então, a gente fazia campeonato ali. E também lá na Senzala, fazia no Salesiano campeonatos. Inclusive, Telmo Pires, que é um grande amigo meu, também fazia várias competições e eu também ajudava. E a Casa Centro, que é de Danilo, né, que inclusive é o marido de professora Isaura, que é a secretária Sim. da mulher, também ajudava bastante nessas competições. O tio dele, Lebre, que é da agência de veículo, depois virou vice-prefeito na chapa aí do ex-prefeito Botafogo, também ajudava bastante nessa época. E a gente começou a participar de forma intensa do esporte comunitário, né? Envolvendo a cidade, Copa Comércio a gente realizava juntamente com as equipes do comércio. E quando foi em 2005, Botafogo ganhou a eleição de 2004. Em 2005 ele começou a montar a equipe dele para o governo que iniciava em 2005.
E o filho dele, que depois chegou a ser deputado, né? Mas é Josafá, e na candidatura de deputado usava o nome de Botafogo Filho. Me lembro, Ele me foi lembro. secretário, né, de Turismo, Cultura e Esporte. E quando foi logo no comecinho de janeiro, eu recebi o convite dele para fazer parte da equipe dele, mas tomando conta da área de esporte. E a gente bateu um papo e dali a gente iniciou um trabalho agora pela prefeitura. Então, por conta desse trabalho que iniciou em 2005, que era um trabalho que já existia Na tanto na escola. escola como na parte comunitária, a gente agora tinha uma estrutura melhor para desenvolver enquanto município com a estrutura da prefeitura. E minha mãe, que é uma professora hoje aposentada do município, na época ela era da ativa ainda, foi diretora, né, da Escola São João, também municipal. Então ficou 2005, 2006, 2007, 2008, ela na direção da escola e eu na direção de esporte. E quando chegou em 2008, a gente decidiu em família que a candidatura seria da minha mãe, até para a gente testar o Sim, trabalho que foi feito e por aí vai. Ela não conseguiu se eleger, mas deixou uma base muito sólida da candidatura de 2008. A gente continuou o trabalho de 2008 a 2012, intensifiquei mais ainda, porque na metade desse período veio a eleição de deputado, e aí foi a eleição que o filho do prefeito foi foi eleito. candidato, e a gente foi um dos coordenadores daquela eleição, e ele foi eleito deputado. Terminou que a eleição também fortaleceu para que a gente chegasse mais forte em 2012. E quando foi em 2012, a gente disputou a primeira eleição, não é? E fomos o segundo mais votado de Carpina, com muito trabalho já feito através do esporte, através da educação, através também da escola particular da minha mãe, que esse ano agora completou 45 anos de escola 40. particular, 45 anos. Costa Pereira. Costa Pereira. Minha mãe fundou aquela escola em 1980. Eu tinha 2 anos de Pois idade. é. E a escola tem 45 anos, ininterrupto, né? Dentro da educação de Carpina. Então também isso também dá um legado, Agrega. agrega muito. E, e aí a gente se envolveu na política por conta desses movimentos, mas sempre com o objetivo de promover ações e que pudesse ali, através dessas ações, beneficiar aquela população que porventura usasse, né, um desses Sim. serviços da educação. Para você ter ideia, a escola da minha mãe, ela sempre quando foi, hoje não é mais minha mãe a diretora pedagógica da escola, não é? Ela ajuda na parte administrativa, mas ela passou uns 35 anos, Dentro. dos 45 anos, ela passou uns 35 sendo tudo da escola. Ela era Responsabilidade. diretora administrativa, diretora pedagógica, ela era que recebia o aluno lá na frente, Guerreira. como também ela era que entregava no final e conhecia as mães nome por nome, Pô, participava intensamente da escola. isso é um diferencial, né? É muito diferencial. E terminou com essa influência toda, principalmente na parte da escola privada, quase 50% do alunado da escola era bolsista. É mesmo? Quase 50%. No tempo que minha mãe era diretora, se ela tinha 100 alunos, eu acho que uns 45 era bolsista. Tá vendo? Que ela fazia esse trabalho social Social. até antes Social. de nem pensar ela ser candidata, nem pensava em ser. Em projeto político. Em projeto, ela já fazia esse trabalho social e, e passou esse tempo todinho ajudando as pessoas. Tem muita gente que eu encontro na rua, que eu estudei na escola da tua mãe, e outra. Ontem mesmo eu fui na uma escola aqui do município, e eu vou sempre, eu visito sempre as escolas e as creches, e eu encontro muitas pessoas que dizem,
Pai, eu comecei a trabalhar lá na Tia Salete, ensinando lá. Logo quando eu me formei, foi a primeira escola, quer dizer, muitos profissionais também. É gratificante. É É gratificante demais, demais, esse demais. feedback, né? Começaram lá, então, veja, além de ter a parte social de alunos, também tem a parte de capacitação, não é? De oportunidade, que através da escola também se teve. Então, terminou que a gente se envolveu e teve essas duas candidaturas, e foi por aí que a gente começou na política. Em 2012 foi uma eleição de virada de chave, porque Botafogo já tinha 8 anos De de mandato mandato. de prefeito. Era uma eleição que ele ia apresentar um candidato indicado por ele, mas não era ele. E perceba que uma eleição de virada de De mandato. mandato. E a gente muito ligado à gestão dele na época, ser o segundo mais votado, é porque o trabalho realmente Verdade, foi feito. verdade. E eu agradeço demais, tanto a oportunidade que foi me dada, como também de representar o povo de Carpina ali naquele primeiro mandato. Eu tinha 33 anos de idade e a gente fez o primeiro mandato. Depois aconteceu de a gente haver caminhos diferentes, não é? E eu tive que assumir a secretaria na gestão de Carlinhos. E foi muito boa a parte administrativa, quando eu assumi a secretaria, os trabalhos culturais, como também a parte de turismo, a parte esportiva. Eu sempre digo que foi um dos anos que Carpina mais teve movimento esportivo, porque ele dava autonomia na época para a gente fazer, mas politicamente não foi bom, porque no mandato de renovar o mandato eu não consegui renovar, perdi as eleições em 2016. Passei 4 anos fora. Nesses 4 anos eu fui trabalhar em Paudalho, na Secretaria de Esporte, auxiliando o secretário lá, meu amigo Diógenes Porfírio, que eu quero aproveitar já para mandar um abraço para ele, que inclusive é ele ainda, Desejar um o Feliz secretário. Natal. Feliz Natal para Diógenes, para todos aí da família. Inclusive vai ser papai, né? Natália, a Coisa esposa boa. dele, está grávida. Parabéns. Parabéns. E passei os 4 anos lá, e o legado e o trabalho foi tão grande que em 2020 a gente voltou a disputar e vencer as eleições aqui em Carpina. E o resto estou aqui aberto para você perguntar e a gente ir conversando. Vamos embora. Ô Júnior, e durante essa transição aí, principalmente na campanha, você foi um dos coordenadores da campanha de Botafogo Filho? Chegou a ir para a Assembleia, a ajudar ele na Assembleia, ou ficou mais, continuou nos bastidores ainda? Não, veja, na verdade, a gente trabalhou na eleição e não se tinha nenhum acordo de ir para a Assembleia, não é? Não se tinha. Eu era o diretor de esporte e o trabalho que foi feito e o esforço e o empenho que foi feito não foi nada pensado Pensado. em vantagem pessoal, né? Apesar que se eu tivesse recebido o convite, eu Sim, tinha ido. exatamente. Mas, primeiro que eu não recebi o convite para ir, e segundo que, na época, eu acho que pela idade também, e termina que um mandato de deputado, ele mexe muito, né? Os interesses. Foi um efeito contrário. Quando eu pensei que meu amigo ia ser deputado, e a partir dali eu ia ter um suporte maior, Perfeito. principalmente no mandato, Sim. depois que eu ganhei a eleição para vereador, porque eu ganhei, mas o nosso candidato a prefeito perdeu, que na época foi Botafogo Júnior, Júnior. O Júnior Botafogo. Júnior Botafogo. E eu passei 1 ano e meio na bancada de oposição na Câmara sozinho. E Josafá, que é o Botafogo Filho, era deputado. Então, quando eu achei que eu ia ter esse suporte para que pudesse realmente fazer um trabalho de oposição, eu me senti abandonado, Sozinho. sozinho, abandonado. E muitas vezes eu cheguei aí na Assembleia, né? Primeiro que eu não fui convidado para integrar a A equipe equipe dele de na Assembleia, transição, de né? transição. E eu era diretor de esporte, ele saiu da secretaria para ser candidato a deputado e eu achei que eu ia, E que eu assumiu ia assumir a a secretaria. pasta. Aí eu nem fui convidado para assumir secretaria, nem fui convidado para a Alep,
Depois ganhei para vereador Ficou sem suporte. e quando eu ia lá não era atendido. Atendido. Cheguei lá uma vez e tinha uma mocinha sentada no birô e eu tinha encontrado com o motorista dele no corredor. E eu perguntei a ele, o deputado está aí? Aí o motorista disse, tá, ele está aí. E aí quando eu cheguei no birô, eu me apresentei e ela disse, ele não está não. E eu fiquei olhando para ela assim, se eu sou Júnior de Salete, de Carpina, sou vereador de Carpina. Ela continuou olhando e disse, tá certo, mas ele não está não. Aí eu disse, tá bom. Aí dei as costas, virei para a porta, depois eu voltei, eu disse, olha, eu encontrei. Aí eu disse o nome da O pessoa. nome. Um motorista aqui, na subida do elevador. E ele disse que ele estava. Nessa hora eu escutei a voz dele, porque os gabinetes da Alep é todo um divisória de Sim, madeira. sim. Então dá para você Dá para ouvir. ouvir. E eu ouvi a voz dele. Aí eu olhei para ela assim, aí ela, olha, a ordem que eu tenho não vai atender ninguém. Aí eu disse, agora eu entendi. Só que lá na Alep, tudo é monitorado. Desde a hora que você chega, que você avisa É, na na entrada. entrada qual é o edifício que vai, o andar que vai e qual é a sala que vai, quando Já faz você seu cadastro, faz seu faz cadastro. seu cadastro, tira foto. Quando você se dirige para o elevador, aquelas mocinhas lá da frente já avisam no No gabinete. gabinete. E lá na sala do deputado lá dentro já está os monitor mostrando, né? Então, assim, não fui atendido porque ele não quis me atender mesmo, porque sabia quem era que estava indo. E ali foi quando a gente definiu procurar outro caminho, porque não existia mais a parceria. Procurei outro caminho. Na parte administrativa deu muito certo, na parte política não deu, e eu arquei com as consequências, que foi perder meu Perdeu o mandato, mandato. né? Só que eu perdi o mandato e Carpina perdeu 4 anos de esporte. A área esportiva voltou a ser 98, 99, 2000, 2001, 2000, até 2004. Voltou a ser, porque parou tudo, não teve nada. Não é? Então, terminou que quando foi em 2020 que eu me coloquei de novo a ser candidato, esse legado me trouxe de novo, claro, primeiramente pela misericórdia de Deus, e depois do povo, a gente voltou a ser vereador e a gente continuou aí até hoje. Mas assim, são coisas que aconteceu, Adriano, que me fez aprender mais, Amadurecer. amadurecer, não é? Amadurecer. São situações que servem de lição. Tenho Sim. mágoa de ninguém, inclusive quando eu vejo, eu cumprimento, tenho o maior respeito por todos. Que é E importante. vida que segue, Verdade. estou aí fazendo meu trabalho e quero continuar fazendo em prol do povo de Carpina, que é esse o meu maior objetivo. Ô, Júnior, como é que você lidou com essa situação? Você passou 4 anos como vereador, bem atuante dentro da Câmara, mas assim, depois disso, perdeu uma eleição, não é isso? Isso. Teve o primeiro mandato, posteriormente perdeu. Como é lidar com essa situação de você perder? Qual é a sensação, Júnior? Sobretudo que Eu, você fez um trabalho bom, tinha exatamente, grupos. É exatamente, decepcionante? exatamente. Eu, foi, além de ser decepcionante, eu não esperava a derrota. Derrota. Porque, assim, mesmo conhecedor que o governo que eu estava na época não tinha uma popularidade boa, aceitável pela população, mas o de vereador, eu, Estava atuante. eu tinha o serviço prestado e eu entendia que se elegia, não é? E quando saiu o resultado, a gente teve uma queda grande, a questão numérica mesmo de votos foi absurda. E eu fiquei sem entender, inclusive não queria mais ser candidato, passei um tempo cabisbaixo, sem querer me envolver mais. E foi o convite que eu recebi, né, de Diógenes Porfírio, que era o secretário lá de Paudalho, que é ainda, juntamente com Marcelo e Gustavo, que me fez motivar novamente a chance de ser candidato em Carpina. Mas eu saí daquela eleição muito Decepcionado. decepcionado e cabisbaixo,
Mas, como eu falei, serviu de lição tudo o que aconteceu para que a gente pudesse girar a catraca e dar a volta por cima. Ô, Júnior, eu acho que, não sei, eu quero saber da sua opinião também. Será que foi o fato de assumir uma pasta não influenciou de ter deixado o legislativo ou de ter assumido, sei lá, é, o grupo, na época era Carlinho, o Carlinho vinha num, num, num- num problema de rejeição, e isso lhe afetou? Como que você avalia esse período? São vários fatores, né? Eu avalio vários fatores. O de ter trocado de lado é um fator, teve uma fatia de contribuição para a minha derrota. A rejeição do governo também. Você que está defendendo o governo, termina que a rejeição também pega em você. Mas a maior fatia foi a perseguição, não é? Porque às vezes você percebe que quantas vezes, por exemplo, eles trocaram de lado, né? Uhum. Era Mendonça e depois foram para Eduardo. E eles mesmo que eu estou Sim, falando, o sim. prefeito da época Botafogo, o filho dele, que era deputado, mas não teve prejuízo político nenhum e Uhum. trocaram. Depois eles ficaram com o Armando Monteiro, mas depois quem ganhou foi Paulo Câmara, aí foram e também não teve prejuízo, Que na política é muito normal muito normal, não é? Mas para eles é normal, para que é outros. grande, né? Que é prefeito, que é deputado. Quando o candidatozinho ali a vereador, no meu caso, né? Tive, e eu não troquei porque eu quis trocar, não. Fui forçado a trocar. O cara não me atendia. O cara não me dava suporte nenhum. Não é? E eu precisava do suporte para que pudesse fazer o Sim. movimento, as ações. E aí na eleição houve uma perseguição. Eles montaram um grupo e esse grupo tiveram o raio-x da onde eu tinha os votos e da onde eu tinha os serviços prestados e chegaram lá e compraram a preço de ouro. Infelizmente acontece isso, né? Suas lideranças. Exatamente, exatamente. Embora que depois a maioria se arrependeu Sim. e até outras, inclusive tem algumas comigo, voltaram, né? Estão comigo, mas aconteceu, serviu de lição, como eu falei. Eu não costumo falar em arrependimento, porque através essa mudança de caminho, esse Perfeito. erro político, não foi administrativo, foi político. Fez com que a gente chegasse até hoje, não é? Era isso que eu ia falar. Mas se fosse de acontecer hoje, eu não Não fazia. faria. Eu não fazia. Porque no final das contas não foi bom para mim, não é? Uhum. E foi bom depois como lição. Mas no momento, fosse hoje, eu pensaria diferente, eu não fazia, e não faço, na verdade. Mas, como na época também eu era mais novo e, enfim, terminei que. Foram inúmeros fatores que influenciaram, né? Exatamente. Mas eu acho muito interessante, e era isso que exatamente que eu ia falar, porque a gente sabe que a sua derrota, ninguém está esperando derrota, mas a gente sabe que aquela derrota naquele momento serviu para um aprendizado e aí a gente acompanha o seu segundo mandato. Eu digo isso porque eu estive presente ali naqueles momentos e aí a gente presenciou o seu segundo mandato que foi totalmente diferente do primeiro e seu segundo, o senhor ali no meio dos demais colegas, já se destacava como uma principal liderança, né? Então, acho que isso foi fruto exatamente dessa construção do que aprendeu durante o primeiro mandato, da derrota, e já surgiu com uma nova liderança. A sua postura, semblante, tudo foi mudado, né? Da primeira para a segunda. E aí, Júnior se reelege vereador novamente pelo segundo mandato, depois de 4 anos afastado, e Júnior já consegue mostrar um bom desempenho de liderança. Foi verdade, Júnior? Verdade, Adriano. Os 4 anos fora me ensinaram muita coisa, não é? E eu fiquei fora, mas observando tudo, e estudando tudo e estudando todos, não é?
E quando a gente voltou realmente, posso até dizer assim, outra pessoa, Da pessoa. né? Com outros pensamentos, com outras ações, e a gente conseguiu mostrar que, mesmo passando por erros, você consegue lá na frente, se tiver oportunidade, consertar os erros, não é? E o mais importante na época foi que eu voltei a ser vereador e o prefeito era ele, não é? Novamente. O mesmo Um- A mesma da, situação do da primeiro mandato. a mesma situação do primeiro mandato. E aí a gente conseguiu trabalhar de forma coletiva, né? Nunca participei da gestão dele, nem nunca participei do mandato de prefeito dele. Mas de forma coletiva, aprovando os projetos que a gente entendia que era benefício para o povo, com um discurso coerente, buscando a coletividade, buscando as melhorias para o povo. A gente teve um momento de crise grande de água e na época eu cobrava muito da gestão para que pudesse dar esse suporte ao Carneiro Leão e alguns bairros que eu fazia política, e esse suporte foi dado, né? Não posso negar, enquanto gestão eles deram, o prefeito Botafogo liberava, inclusive carro-pipa e tal, e na época a gente fazia o trabalho. Então, assim, foi 4 anos que a gente trabalhou junto, né? Independente de partido ou de lado político, a gente estava ali para fazer pelo povo. Então, eu acho que também ele entendeu que o que passou lá atrás estava zerado e o que a gente precisava era pensar no povo. Ele fez a parte dele, se fez certo ou não, não cabe a mim, não é? Sim. Porque existem os órgãos de controle e os tribunais para julgar, mas enquanto política local, o que estava ao alcance da prefeitura e dentro dos meus requerimentos, posso dizer que eu fui atendido, não tenho o que reclamar, mas que eu fazia parte de um grupo que foi o grupo que me deu a oportunidade quando ninguém me dava, que foi o Grupo Gouveia. Então, na hora de fazer política, eu sabia qual era o grupo que eu precisava honrar, não é? E aí votava com o Gustavo, como eu votei, 2018, 2022, acompanhei os candidatos dele, tanto a federal, como a Senado, como a governo do estado, e não vai ser diferente, não é? Próximo ano, daqui a pouquinho, para a semana já é 2026, vai ter eleições e eu vou estar também do mesmo jeito acompanhando os candidatos do Grupo Gouveia, porque é assim que tem que ser. Muita gente, eu já escutei muito a turma dizendo, é a cadeira de presidente, depois que senta, as coisas mudam, não é? E eu ficava calado porque eu nunca tinha sido presidente, mas dentro de mim eu dizia, eu quero ver eu mudar, porque eu sei o que eu passei para chegar Verdade. onde está aqui. Então não é porque eu estou na cadeira de presidente que eu vou agora achar que eu posso, que eu determino, não é? E não vou querer obedecer às lideranças que a gente tem no grupo. Então hoje eu obedeço às lideranças do grupo, que é a prefeita Eduarda, que é o deputado Gustavo, que é o presidente da MUP, Marcelo Gouveia. E no Poder Legislativo, eu costumo fazer uma gestão compartilhada com a mesa diretora, com as lideranças também das bancadas, oposição ou situação, eu sento com todo mundo. Quando é para tomar decisão, eu chamo todo mundo. Quando é alguma notícia também que é importante que seja compartilhada, eu também chamo e divido, não é? E a gente vem conduzindo ali, conversando, conduzindo de forma coletiva, porque a Câmara de Vereadores não tem dono. Se teve dono, ficou no passado, porque hoje não tem dono. Tem um gestor que está ali à frente do Poder Legislativo, compartilhando com os vereadores, e eu espero que os que me suceder também tenham um perfil e um formato pelo menos parecido com o meu, porque eu tenho certeza que dessa forma os vereadores vão ficar mais confortáveis dentro da Câmara
e certamente vai conseguir desenvolver um trabalho melhor, tanto para o Poder Legislativo e na ponta também para a população. É esse o meu desejo enquanto representante do Poder Legislativo. Ô, Júnior, a gente acompanhou um pouco também do início de toda a conjuntura, quando já se cogitava o seu nome para a presidência da Câmara, mas a chapa, ela foi sua chapa única. Não, não teve uma chapa opositora para ser disputada, não foi isso? Verdade. É uma eleição que de 15 vereadores, não é? A bancada da prefeita elegeu, eu acho que 9 vereadores. O, 9 vereadores, a bancada da prefeita elegeu 9. Bruno Ribeiro elegeu um, foi Chico do Camarão, Joaquim um, que foi Heitor, Botafogo. e a bancada de Botafogo, que era Aldinho o candidato, 4. Eu acho que foi de De Botafogo. Botafogo. Eu acho que é essa conta aí, 4, 9 e 1 em 1. Então, automaticamente, a bancada da prefeita que já tinha elegido 9 ia Sim. eleger a presidência, né? E não tinha nenhum compromisso firmado de ser o presidente, mas existia a possibilidade de ser. Então a gente começou ali conversando com os vereadores eleitos e fui conversando. Também tinha outras pessoas que se colocavam também pretendendo a ser presidente, foi conversando, mas chegou no final, a gente teve essa condição de convencer e de mostrar que a união, a unidade era o melhor caminho, principalmente para o início de governo, né? E foi assim que foi entendido, e a gente teve chapa única, obtivemos os 15 votos na primeira eleição, e a gente agradece demais aos 15 vereadores que entenderam e confiaram. E eu tenho certeza que hoje também eles entendem que foi o melhor caminho, porque a gente está fazendo o que eu falei agorinha, no bloco aqui anterior, que a gente está fazendo uma gestão coletiva e compartilhada. Então, não tem isso de querer mandar sozinho e de querer ser o dono da Câmara, né? Então, eu acredito É que um a trabalho gente em conjunto. trabalha conjunto, coletivo, e eu acho que é o que tem que ser, não é? Claro que na sessão, para organizar pauta, para determinar momentos de fala, tem que ter uma liderança, né? Uhum. E a gente está lá para conduzir isso. Mas não é que essa liderança tenha que ser o rei, não é? A É. monarquia passou já faz tempo. Então é democracia Democracia. e a gente está ali conversando, dialogando e fazendo aquilo que for melhor de forma coletiva. E quem é o primeiro secretário, o segundo secretário? Tem Faraó, tem o vereador Preto de Preto. Bicepe, Veja, Preto e Faraó, eles já eram primeiro e segundo secretário da mesa anterior, que anterior. foi composta pelo presidente Dedé Lanche, né? Dedé era o presidente, Faraó era o primeiro secretário e Preto. Preto era o segundo. É engraçado, né? E é até uma coincidência que aquela eleição lá que elegeu Dedé, Preto e Faraó foi uma segunda eleição, não é? Uhum. A primeira eleição de Dedé, eu era o primeiro secretário e Xandinho era o segundo Segundo. secretário. A chapa era Dedé, Júnior e Júnior Xandinho. Xandinho. Mas aí foi uma eleição que foi questionada pela justiça. E disputou com a chapa na época de De Guilherme. Guilherme foi exatamente. E ganhou a eleição. E depois essa eleição foi questionada por causa do Covid, aquela época, né? E derrubaram a eleição. Aí costurou para ter outra eleição. E nessa costura de ter outra eleição, eu preferi não fazer parte da mesa e o vereador Xandinho também preferiu não fazer parte da mesa porque a gente precisava participar das articulações por fora. E você Sim, fazendo parte da mesa, não tem não como tem. você dialogar com a outra chapa, né? E aí foi combinado dessa forma e Preto e Faraó foi eleito
com Dedé Lanches. E eu votei nessa chapa, eu votei na chapa vitoriosa. E quando foi agora, início de 2025, de 2024, final de 2024, aí eu procurei justamente os dois que faziam parte da mesa, não é? Primeiro e segundo secretário, porque o Dedé Lanche foi candidato a vice-prefeito e ganhou as Ganhou as eleições de eleições. vice-prefeito. Então ele não era mais vereador, ele não tinha mais como disputar a mesa diretora, Só até viu uma porque ele não oportunidade. tinha, estava aberto É, a vaga de presidência. E eu fui, conversei com os meninos e eles entenderam que queriam votar comigo e continuar na mesa. E continuou o Faraó, primeiro secretário, e Preto, preto, sim. segundo secretário, no mesmo formato que era da mesa anterior, só mudou o presidente. E a aceitação E foi. aí eu fui conversando com os outros e dizendo, ó, É uma outra eleição, né, é gente? outra eleição, é. Outra É eleição, outra com um eleição. eleitorado menor, porque só Menor. é 15 É. votos. É. E aí eu fui conversando com os outros vereadores e fui é, explicando, né, que eu convidei os meninos, que já faz parte da mesa, e eles querem continuar fazendo e tal. E para não ter nenhuma Sim. confusão, e depois ninguém dizer, não, mas eu só vou se for na mesa, aquela história. Mas aí eles também aceitaram, entenderam, foi muito bem conduzida, né, essa eleição e terminou que a gente teve os 15 votos e graças a Deus a gente vem dialogando com todo mundo, com muita transparência também, não Também. é? E a gente está finalizando aí, hoje aí a gente está aqui no Natal, já bem dizer, terminando o ano. E graças a Deus estou bem com todo mundo, falo com todo mundo, independente de lado A ou B, de partido, de oposição. Eu costumo não misturar essas coisas e pensar no trabalho, na gestão do Poder Legislativo. Então, que a gente possa iniciar 2026 com esse mesmo pensamento, né? Para que a gente possa conduzir um ano que vai ser um ano diferente, porque é um ano de eleição, mas com um pensamento na coletividade, que é o Poder Legislativo, pensando no benefício maior, que é o povo de Carpina. Todos os presidentes que passaram, não só os presidentes, mas os vereadores que passaram pela Câmara Municipal, sempre deixaram sua contribuição. E isso aí é indiscutível. Mas hoje, o que é que tem no de junho que é diferente? A gente pode perceber por aí, e eu já estou respondendo um pouco de suas perguntas, que a gente já acompanha um pouco mais de, de de transparência com relação às pautas, a gente consegue acompanhar mais, principalmente os projetos que estão sendo discutidos, a gente tem mais acesso a isso e aí a gente acompanha também algumas outras atividades que estão sendo corriqueira ali na Câmara Municipal. Recentemente teve uma corrida realizada pela Câmara Municipal. Quais diferenciais hoje tem e que o senhor pretende expandir ainda nesse próximo mandato, dando continuidade ao mandato? Veja, Adriano, a questão da gestão da Câmara, existe um regimento que ele determina o que o presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, as comissões. Então ele dá uma cartilha obrigatória, né? Mínima, que você tem que De fazer, exigências. de exigências, de, vamos dizer, de obrigações e de deveres. Mas aquela cartilha é o mínimo que você pode fazer. Não pode fazer menos do que aquilo. Mas ela não proíbe você fazer mais do que aquilo, não é? Então foi esse estralo que eu tive. Eu digo, a gente pode fazer isso aqui, que é o que é regimental, não é? Quantidade de sessões, pauta, algumas ações internas da Câmara, mas a gente também pode fazer mais, porque não tem nada que proíba você fazer mais. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então vamos buscar aí ajuda com os parceiros, muitas vezes com o comércio, com algumas faculdades, com algumas entidades, com alguns institutos voltados para a educação, para que a gente possa fazer mais, porque é uma questão de interpretação. Veja, o vereador chega na Câmara e protocola um projeto voltado para a educação, não é?
E a partir dali ele abre um canal de diálogo com a educação. Perfeito. E ali, aquele projeto, ele vai dialogar com alguns profissionais da área, com algum diretor de escola, se for o caso, com algum aluno ou um grupo de alunos, porque aquele projeto vai beneficiar aquele segmento, não é? E se eu pegar aquele requerimento e transformar em ação, é uma forma de dialogar De dialogar. também, tanto com os professores, como com o aluno, com a faculdade, com os moradores, não é? Então é o mais. Então, tem um requerimento? Tem. Tem um projeto de lei? Tem. Tem as comissões que devem passar para discutir? Tem. Tem. Tem a plenária? Tem. Mas tem também as As ações, ações. que a gente pode, através daquelas ideias, fazer uma ação demonstrativa. Ó, é isso que eu quero para a cidade. Pá, e faz a ação. Aí essa ação não tem custo para a Câmara. É só esforço, porque você vai atrás de um comércio, atrás de um empresário, atrás de um parceiro. A corrida a gente fez, deu mais de 300 corredores e não teve custo de R$ 1 para a Câmara. Excelente. O que teve foi esforço. A gente teve que botar a equipe, vai atrás da Uniplan. Deixa eu tomar um pouquinho. E tá super essa questão de corrida, essa questão de corrida tá sendo discutida, né? As pessoas gostam de correr, as pessoas gostam. Hoje tem essa conscientização de você procurar cada vez mais o bem-estar, a saúde, e a Câmara Exatamente. também volta para esse segmento. Isso é Exatamente. fantástico demais. Aí, veja, a gente foi atrás da Uniplan, não é? Foi atrás da Vivara, foi atrás da Gilfarma, foi atrás da Rosa Master. Foi parceiros que, de alguma forma, ajudaram na divulgação, na mídia, e que a gente conseguiu fazer uma mídia boa e deu mais de 300 atletas numa corrida de alusão ao Novembro Azul, não é? Que é os cuidados com a saúde do homem. Termina que você envolve ali a Secretaria de Saúde, que também ajudou, não é? A prefeitura em si, com a estrutura, também ajudou, e você mobilizou uma noite ali para a cidade através do Poder Legislativo. Os cursos que a gente está fazendo na Câmara, a gente já teve o curso de cuidadores De de idosos. pessoas com espectro autista, foram 800 inscrições Aberto ao público. aberta ao público, um curso EAD, não é, à distância. E foram mais de 800 inscritos e mais de 700 concluíram o curso, receberam o certificado. Não é? Agora está tendo o curso de Libras, também à distância. De você lá na sua casa, no seu bairro, uma vez por semana, abre o celular ou o computador e tem aquela aula. E na conclusão recebe seu certificado, não é? Estamos aí no planejamento para o início de 2026, o de cuidador de idoso, para Muito fazer bom. também enquanto Poder Legislativo, que pode fazer, não é? Como é que funciona, Júnior? A pessoa que tem interesse, ela vai até a Câmara Municipal, acessa o site. Isso. Sempre a gente costuma fazer uma divulgação através do Instagram da Câmara e coloca o link de inscrição, não é? A pessoa se inscreve pelo link, ou se quiser também ir na Câmara de forma presencial, as pessoas também vai estar lá orientadas de como é que faz a inscrição. Os cursos acontecem no horário que for marcado, para que possa ser de forma online as aulas. E no final a gente faz uma cerimônia de entrega de certificado e foi lindo a que a gente fez do curso de cuidador de pessoas de espectro autista ali na Câmara com quase 500 pessoas recebendo certificado. É esse o legado, não é, que a gente pensou em fazer, estamos fazendo e vamos intensificar para melhorar para 2026, quando soma o, o curso de cuidador com o de Libras, a gente já passa de 1.000 pessoas atendidas, 1.000 carpinenses atendidos no curso. E o ano que vem a gente pretende aí alcançar a marca de mais de 2.000 pessoas através de vários cursos que a gente vai fazer
enquanto De qualificação. de qualificação pela Câmara. E a Câmara de Carpina, eu acredito que seja a pioneira da região com esses. Na verdade, a escola do Legislativo, ela é uma novidade nas câmaras, que começou agora em 2025. A escola do Legislativo era uma ideia da Assembleia Legislativo. Legislativa, que já tinha, já acontecia, mas as câmaras não tinham se tocado. Então, esse ano, Paudalho está fazendo, Carpina está fazendo, Nazaré da Mata está fazendo, Feira Nova está fazendo. E essas quatro câmaras que são aqui na região, todas as quatro foram premiadas esse ano, Referência, né? recebendo aí o prêmio de Câmara Cidadã, por estar promovendo ações de educação que levam a cidadania para a população. A gente recebeu essa premiação na última sexta-feira, que amanhã faz 8 dias, lá na cidade de Caruaru, no congresso que teve da Associação dos Vereadores de Pernambuco. Eu A tive lá UVP. presente. Na verdade, não é a UVP. A UVP é uma entidade que, inclusive, completou 50 anos. Sim. Agora, esse ano, teve um congresso em Petrolina. Mas é uma entidade que faz o Ligado. contraponto, né, com a UVP, que é a Associação dos Vereadores de Pernambuco. Sim. AVP. AVP. É, Confunde mesmo, né? A é, UVP, é. AVP. UVP e AVP. Então, foi a AVP que teve essa iniciativa, através do presidente Maguila e de Fernando Salvino, que conduz a Escola do Legislativo nessas câmaras. Pernambuco tem 184 municípios e até agora 17 câmaras que têm a Escola do Legislativo. E dentro dessas 17, uma é Carpina. Então, Muito bem. vamos continuar fazendo a partir do ano que vem e aumentando a quantidade de cursos, de matrícula. Eu já disse a Fernando Salvino que a gente quer o ano que vem que tenha mais oportunidade através de capacitações para que a gente possa ajudar a população, não é? Porque muitas vezes o jovem ele não consegue uma oportunidade de emprego por conta de capacitações, de qualificação. Qualificação. Então, Verdade. isso é um dos legados que a gente está aí à frente do Poder Legislativo, claro, com o apoio das bancadas, dos vereadores, para que a gente possa estar intensificando, se Deus quiser, o ano que vem. Muito bem, a gente está conversando com Júnior de Salete. É Natal, dia de Natal, a gente conversando, batendo um papo, fazendo um balanço da Câmara de Vereadores, Júnior como presidente. A gente está contando um pouco da história também de vida de Júnior de Salete e como ele chegou até o Legislativo e está com atuação muito boa na Câmara de Vereadores. Júnior, hoje você compõe um grupo que é muito forte aqui na região, o Grupo Gouveia. Qual a força desses meninos? Veja, eu sempre digo que os grupos Gouveia é uma família, não é? Que lá atrás, no início lá de trás, lá em 2017 para 2018, era tido como crianças. Isso é duas crianças. Lá em Paudalho, a turma dizia, isso é jogador de videogame. Chamava inclusive Marcelo de jogador de videogame. Isso é lá prefeito, isso é jogador de videogame. Mas foi provado, não é? Que sabe fazer gestão. Marcelo é um gestor que deixou a marca dele no município de Paudalho e essa marca ela repercutiu na região, principalmente no estado de Pernambuco, na Mata Norte. Tanto é que com 2 anos de prefeito de Paudalho, ele teve uma grande contribuição na eleição do, do irmão, né, de Gustavo, a deputado estadual, e que hoje já é deputado de segundo mandato, vai disputar agora o terceiro mandato. Marcelo, 2 mandatos
de prefeito em Paudalho, elegeu a sucessora, que era a sua secretária de Educação. Hoje é o presidente da MUP, pré-candidato a deputado federal, com grande chance de ser deputado federal da nossa região, que faz tempo que a gente está abandonado enquanto deputado federal. O único deputado federal que realmente olhava para a nossa região foi Sérgio Guerra. Faleceu. Depois de Sérgio Guerra, ele virou senador depois e ninguém conseguiu ocupar O essa espaço. vaga, não é? De deputado federal atuante, porque teve o prefeito de Timbaúba que passou o mandato de deputado federal, mas não conseguiu fazer um trabalho que fosse pelo menos parecido com o de Sérgio Guerra. Então, Marcelo tem essa missão de conduzir essa região, de ser o deputado federal da região, e tenho certeza que ele será deputado federal e vai fazer um grande trabalho aqui na Mata Norte, juntamente com seu irmão. Então, os meninos, não é que lá atrás a oposição chamava de criança e que jogava, que sabia mesmo era jogar videogame, está mostrando que também sabe fazer gestão e Faleceu. sabe conduzir o grupo aí. Carpina não é diferente, a prefeita aí com 27 anos de idade, fazendo uma grande gestão. Hoje mesmo eu já passei em vários bairros aqui da cidade e só escuto elogios da gestão, não é? Semana passada eu fui no barbeiro ali que eu costumo cortar o cabelo e também tinha uns amigos falando da gestão. Ontem a gente estava no Barro do Cajá acompanhando a obra de calçamento lá e um motoqueiro passou, parou e disse aí é que tá certo, tal, e quem passou, passou, ficou lá para trás, o que vale. Reconhecimento. Então a gente sente isso na rua, não é? A gente sente isso na rua. E a gente está finalizando o primeiro ano de mandato, não é? Primeiro ano. Às vezes as cobranças que se tem parece que está no segundo mandato. Já está há 6, 7 anos de governo e você cobrando. Primeiro ano, Primeiro ano. aonde todos os municípios no Tá. primeiro ano ainda vai arrumar a casa, vai a questão de burocracia. E veja quantos avanços já teve. Asfalto em várias ruas, calçamento em várias ruas, reforma de escola, reforma de posto de saúde, reformulando a frota dos ônibus, dos carros, festividade, que a gente tem tradição na festa de São João e estava se acabando. Então deu outra roupagem. Carpina hoje voltou a ser referência no estado de Pernambuco com a festividade, que é importante para a juventude, não é? Então é muita coisa que vem acontecendo e eu tenho certeza que a cada ano que a gente for avançando, esse governo só vai melhorando, esse grupo só vai mostrando o que realmente tem para fazer de melhor para a região. E é um grupo que eu acredito desde 2017. Eu fui o primeiro político de Carpina a fazer parte desse grupo. Ajudei Marcelo e Gustavo a construir esse grupo em Carpina, então acredito demais e tenho certeza que Carpina terá muito desenvolvimento e muito progresso com o Grupo Gouveia à frente aí da prefeita Eduarda, do deputado Gustavo e do futuro deputado Marcelo Gouveia. A gente acompanhou recentemente um avalanche de eleições que eles participaram. Uns tiveram êxito e outros momentos não, que é natural da política, mas o engajamento deles são muito grande. Gustavo saiu agora há pouco da primeira secretaria da presidência da LEP. Marcelo já vem com a disputa para presidente da MUP e consegue ser presidente da MUP, vai se afastar já no início do ano. Mas, assim, é um trabalho de político muito bem elaborado. Acredito que subestimou muita gente, né, Júnior? Verdade. Gustavo, ele é um político que ele é muito articulador, não é? Ele é muito focado e não é à toa que chegou à primeira secretaria Secretaria. da Alep. E ele tinha sido candidato em outro partido e não teve influência nenhuma da Nenhuma. governadora para chegar a se eleger um primeiro secretário.
E depois teve aquela perda da primeira secretaria por conta de uma conjuntura de partidos já pensando na eleição estadual. Sim. Ali é outra história, né? Ali já foi outra história. E ele perdeu por 2 votos, não é? Perdeu por 2 votos. Para você ver, juntou várias lideranças, várias correntes políticas para derrubar o cara e a derrota foi por 2 votos. Para você ver a A força. força do camarada. Exatamente. E Marcelo, como eu já lhe disse, construiu aí o legado, inclusive na primeira eleição de Gustavo, costurando aí a região para eleger o irmão e conseguiu eleger. É presidente da AMUP aí no segundo mandato já da AMUP, que é a Associação dos Municípios de Pernambuco, né? E foi o segundo, eu acho que foi o segundo candidato que conseguiu ser presidente da MUP sem estar como prefeito, né? O primeiro foi José José Patriota, né? Patriota. Que é um dos fundadores da AMUP. José Patriota é um dos fundadores da AMUP, faleceu e foi um grande prefeito também, um grande deputado. E ele conseguiu mudar o regimento da AMUP para poder ser Sim. presidente sem estar no mandato de prefeito. E é por conta dessa mudança do regimento que Marcelo conseguiu continuar sendo presidente sem estar no mandato de prefeito, né? Sim. É como que lá no regimento da AMUP, ex-prefeitos também podem Pode ser presidir. presidir. É, Isso é uma articulação muito, exatamente. muito bem Muito elaborada. bem elaborada. E aí os meninos só tendem a crescer. E hoje a gente acompanha essa relação que é muito difícil também com o governo do estado. Essa relação que eles têm com a governadora Raquel Lira, isso aí continua sendo ainda fruto de articulações políticas. É, Então a gente vê grupos assim na região é, bem articulado, isso quem ganha é a região. exatamente. É a cidade, é a região. Passou o tempo, Adriano, de fazer política com briga, Concordo. não é? Antigamente, deputados de mandatos estaduais, federais, passava 4 anos brigando com o governo do estado. Aí o que é que acontecia? Um bico de luz não conseguia trazer para a cidade, porque só fazia brigar. Então, assim, eleição tem que ter eleição, é preciso ter eleição para definir o futuro, né, os próximos representantes, mas durante os 4 anos é preciso trabalhar. E a população precisa que esse serviço chegue lá na ponta. Então, Marcelo e Gustavo têm esse pensamento, né? De usar o mandato para trabalhar em prol de buscar benefícios para a população. E por isso que tem essa boa relação, né, com os deputados. Veja, ele é deputado estadual, a esposa dele é prefeita do município de Carpina e vários deputados estaduais colocam emendas Verdade. para o município de Carpina. Acompanhamos recentemente a deputada Gleide Ângelo trazendo uma patrulha da Exatamente, mulher para exatamente. E Joel da Campina, Harpa, Joel. não é? Júnior Técio, Clarissa Técio, Eles que ajudaram o evento gospel Gospel, aqui em Campina exatamente. também. Então, É articulação. essas parcerias de articulação que beneficiam o Todo povo. mundo. Se você querer botar porteira na cidade para ninguém entrar, não é? Perde. Termina que você não consegue ajudar a cidade. E é isso que acontecia no passado, infelizmente. Mas são políticos visionários, não é? Sabe seu potencial e está fazendo esse trabalho que está só no começo. Presta atenção, Carpina, está só no começo. Vem muita coisa boa aí e a gente vai, em 4 anos, avançar 40 anos de atraso. A gente vai tirar Carpina de mais de 40 anos de atraso em 4 anos da gestão de Eduardo. Pode notar o que eu estou lhe falando. Olha aí, palavra do vereador Júnior Salé, presidente da Câmara. Júnior, como o senhor avalia a gestão de Raquel Lira e como o senhor fala sobre essa possível disputa com o João Campos? Veja, na verdade, Raquel pegou um governo viciado de 16 anos do PSB, sem falar nome, mas existia vários vícios, não é? Em cada áreas. E para você
desmanchar isso e implantar o seu trabalho não é fácil, requer tempo. E ela, esse ano, que começou a conseguir implantar o trabalho dela, do jeito dela, e várias regiões do estado está sendo beneficiada com isso. João é um político novo, não é? Prefeito do Recife, nunca foi governador, logo então não pode também receber a culpa dos que passaram. Ele está fazendo o trabalho dele. Se você me perguntasse isso há 10 meses atrás, no começo de 2025, eu acho que eu iria lhe dizer o que a maioria das pessoas dizia que era não tinha eleição. O governador seria João Campos. Mas agora eu percebo que vai ter eleição. A Raquel começou a mostrar a cara do governo dela, não é? Na educação, na segurança pública, nas estradas, na saúde. O governo começou a ter cara de governo, Raquel Lira. Então, quem achava que não tinha eleição, fique sabendo que vai ter eleição. Ainda tem 10 meses pela frente. Então, é muita entrega. Eu voto em Raquel, não é? Por vários motivos. Eu voto em Raquel e declaro aonde for que eu voto em Raquel. E como eu lhe disse no começo da nossa conversa, eu acompanho meus deputados de governador a deputado estadual, entendeu? Então, mas não é só por isso, é pelo estilo também, pela como lidar com os problemas, como enfrentar os problemas. Então, eu acredito demais que Raquel vai chegar inteira na eleição. O meu voto só não consegue definir a eleição de Pernambuco, mas vou votar e vou torcer para que ela possa novamente renovar o mandato de governadora e nada contra o prefeito do Recife, que também não tenho nada de mal a falar dele, mas torço pela governadora Raquel Lira. Júnior, a gente está passando mais de uma hora já de live. A gente já passou mais de hora. E assim, é muito satisfatório receber o senhor aqui. Tem muitos temas ainda que a gente tem que abordar, mas aí a gente já deixa um gostinho de quero mais para as próximas lives. Quero o senhor aqui a partir do ano que vem, que já é daqui a alguns dias, mas trazer realmente esse feedback da Câmara, sua análise política, o senhor como presidente da Câmara tem uma trajetória política e tem análise da política não só municipal, mas também regional, do Estado, enfim, do Brasil e internacional. A gente vai querer saber também, em outras oportunidades, iremos conversar aqui, trazer o senhor para debatermos e conversarmos sobre esses assuntos. Achei muito interessante um pouco da sua história. Confesso que eu não sabia alguns detalhes que foram ditos aqui. Eu acredito que muitos que estão assistindo também não saibam. E teve essa oportunidade na noite de Natal. E o vídeo vai ficar guardado aí no YouTube para quem não teve tempo durante o Natal assistir e conhecer um pouco dessa história. E aí é satisfatório demais. E eu deixo aqui é, a câmera ao senhor para falar, caso a gente não tenha comentado nada, não tenha comentado algo que a gente queria falar, que o senhor talvez quisesse falar, mas aqui a gente deixa a porta aberta de fato para você falar, exclamar aquilo que a gente não perguntou. Adriano, eu só tenho a agradecer a você, ao Radar Visão, por essa oportunidade, nesse ambiente aqui agradável, né? Um estúdio top, tá de parabéns aí a você do Visão, a Alexandra, a Manu, a toda a equipe aqui do Visão e que me coloca à disposição para vir quantas vezes for necessário. É sempre bom a gente estar dialogando com a população, falando um pouquinho da nossa vida e também do nosso trabalho enquanto Poder Legislativo. Me encontro satisfeito, né, com o bate-papo, com a conversa. E em 2026 estou à disposição para que a gente possa ir conversando, dialogando e buscando sempre o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida do povo de Carpina. Por fim, mais uma vez desejar Feliz Natal a todo carpinense, próspero ano novo
e que a gente esteja juntos aí, trabalhando, buscando sempre o mesmo espírito de coletividade para melhorar a vida do povo carpinense. Muito obrigado, que Deus continue vos abençoando. Eu que agradeço. Essas foram as palavras do presidente da Câmara Municipal de Carpina, Júnior de Salete, no Radar Visão de hoje. Uma boa noite e um bom Natal.